dia, pessoal. Um grande abraço. Já um ótimo dia. Quero desejar a você também, hoje que nós estamos aqui com nosso amigo, companheiro de todas as quartas-feiras, o Wesley também aqui. O Wesley, também um bom dia para você, bom dia para todos. E agradecer por você estar conosco, mais uma quarta-feira aí nos assistindo. Como o Wesley sempre fala, eu quero repetir, deixa lá seu like no final, né, suas observações. A gente está hoje com o assunto, continuando o assunto das parábolas, falando da parábola do vinho novo, que o pessoal, né, costuma dizer parábola do vinho novo, sempre intitula como parábola do vinho novo, mas Jesus está tratando uma questão a respeito do jejum, né, aqui dentro desses versos, e aí ele faz uma analogia com o vinho para poder explicar algumas coisas que ele queria dizer, né? Fica até o final, ouça conosco, sempre esteja aí conosco, coloque ali as suas observações, como a gente falou desde o início. Wesley, fica à vontade. Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que começamos mais um dia aqui nesse propósito de, com a nossa Bíblia aberta, falarmos sobre a palavra do Senhor, aprendermos juntos. E você é mais do que o nosso convidado para estar ouvindo, para estar assistindo, para estar compartilhando, para estar levando essa mensagem a outras pessoas. Como eu sempre digo também, Flávio, o nosso propósito aqui é divulgar o reino, é apresentar o reino do Senhor a outras pessoas. Então, se você ouviu esse conteúdo e conhece alguém, quer passar essa mensagem, é o seu dever de levar a palavra do Senhor através de tudo que vai ser dito hoje aqui. Flávio, é sempre bom estar falando sobre a palavra do Senhor. E estamos nessa sequência de parábolas que eu estou achando até muito interessante. Eu nunca, de uma pegada só, estudei as parábolas em sequência. Mas acabou surgindo na nossa conversa, no nosso coração, a proposta de trazer as explicações das parábolas. E eu estou achando muito interessante, estou aprendendo muito e acredito que os nossos ouvintes têm muito a se aprender. E hoje nós estamos aí com a parábola, né, do vinho novo, como você já trouxe a informação na sua declaração. E esse texto, meus irmãos, ele está nos 3 evangelhos. Nós temos ele no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. Nós também temos lá no Evangelho de Marcos, acho que é o que você separou para ler, né, Flávio? Sim. Marcos, capítulo 2. 22 é o texto, o versículo base. Né? Mas também temos em Lucas, né, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 37. Vamos ler a Escritura, ler a Palavra de Deus, para começar a entender, né, ou a discutir, conversar sobre esse conteúdo maravilhoso que sempre é a Palavra de Deus. Vamos lá? Perfeito, Wesley. Ele, como você já disse, ele está nos sinóticos aqui, né, a passagem, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente vai ler aqui a passagem de Marcos, no capítulo 2, verso 18 ao 22, e começar aqui a conversar, né? Isso aí aqui não é um debate propriamente dito, é só uma conversa onde nós acrescentamos a fala um do outro. Exato. Uma informação, ou a gente enriquece e acaba enriquecendo na verdade e aprendendo muito também. Eu tenho certeza que você, ouvinte, também. Então Marcos, no capítulo 2, verso 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estão jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os 2 fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha.
e fica maior a rotura. 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Amém, Jorge? Que palavra, hein, Flávio? Isso aí. Flávio, eu acho que em quesito de introdução, eu queria, sei que você acabou de ler aí a palavra, mas eu queria entender, né, e aprender contigo, sei que você é um conhecedor, um homem estudado, a respeito até de muitas coisas que envolvem até realmente esse texto, né? Quando eu comentei com você até sobre essa parábola, você me disse que tinha algumas coisas em aspecto ao falar sobre essa questão do vinho e do odre, né, que era o recipiente onde os judeus colocavam ali. Então eu queria, de forma para introduzirmos o assunto, que você trouxesse essa exposição para que, se assim você concordar, senão eu já começo a fazer a minha parte. Eu queria, antes de chegar lá na questão do vinho e dos odres, Sim. A gente primeiro explicar essa questão do jejum e por que Jesus faz essa analogia, para ficar claro. Correto. Né? Entendi. E aí, depois disso, eu vou entrar numa questão técnico-científica a respeito disso, como você bem falou, Beleza. E vou explicar por que isso acontecia, ou acontece, né? Porque Legal. Na verdade acontece. Então vamos lá. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Aconteceu, Wesley, que houve uma dúvida. Sim. E aí algumas pessoas vieram até Jesus e perguntaram por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando e os dois fariseus, perceba-se que os fariseus tinham discípulos. Sim. João fez discípulos. Eles estavam jejuando, eles jejuavam, tinha esse hábito. E os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Então aqui houve uma questão, uma pergunta, uma interrogação, e Jesus responde com uma resposta bem simples, o noivo está aqui, como vão jejuar se o noivo está presente? Né? Então, eu vou, antes de começar a falar, sem mais delongas, antes de começar a falar qualquer coisa a respeito do texto, eu queria primeiro ver a tua parte, e aí a gente vai corroborando um com o outro. Beleza. Então, Flávio, quando eu leio esse texto, né, logo eu observo, né, todos os pontos aqui que levam ao entendimento. Primeiro, há uma interpelação, né, a Cristo por causa do procedimento de ele e seus discípulos não fazer aquilo que os outros estavam fazendo, tanto os discípulos dos fariseus como também os discípulos de João Batista. Porém, essa não era uma prática somente de quem era mestre e tinha os seus discípulos. Essa prática de jejuar era algo que era intenso, né, na vida dos judeus. Todos os judeus tinham essa prática e jejuavam frequentemente. Não é? Você concorda comigo? Sim, né? sim. Então dentro de um aspecto, é claro que eles estão olhando para Jesus ao se apresentar uma novidade, né, arrebatando multidões. Aí, algo diferente, né, no que a maioria fazia, ele não estava fazendo. Então, tinha uma prática que todos tinham que estar fazendo, né? Era um costume. Então, jejuavam. Mas Jesus chega ali, né, começa com os seus discípulos, né, e não jejua, não segue um padrão que existia, né, vamos dizer que em uma antiga aliança, desde Moisés, com as leis, com toda a legislação de Israel. Então, eles já seguiam com aquela prática e o costume de estar jejuando. Porém,
né, vemos Jesus aqui quebrando um protocolo, e ele explica muito bem, é muito claro, Jesus explicando o porquê. É porque em uma festa de casamento, quando o noivo está presente, né, numa festa onde o noivo está presente, por que vai haver jejum se é lugar de se alimentar? Então, assim, Jesus está ali se apresentando, falando meio que indireto, mas creio que eles não entenderam de forma direta o que Jesus quis dizer, mas Jesus está falando ali sem fazer rodeio, que ele é o noivo e que ele veio para poder alimentar. Enquanto ele estivesse aqui, ele teria que alimentar aqueles que são os seus convidados. Porém, haveria um dia que ele não estaria, e ali sim, a partir dali, eles poderiam seguir, né, com essa prática de jejum. Há um contraponto interessante aqui nessa passagem, Wesley. Eu não sei se você já chegou a notar. Esse contraponto interessante é que as pessoas que vêm até Jesus dizer que os discípulos de João jejuavam e dos fariseus também, e os discípulos de Jesus não jejuavam, esse contraponto entra justamente aí. Primeiro, a questão do jejum deles era uma questão de jejum para a ascensão espiritual. Então, assim, eles jejuavam para adquirir uma condição espiritual, um patamar maior. Então, essa prática que você falou do jejum, era essa prática, tinha este objetivo. Mas Jesus coloca um contraponto, fala assim, não. Jesus fala de um jejum de tristeza. Ele fala assim, não, o noivo está aqui, eles não têm que jejuar. Porque eu não sei se você lembra, o jejum era praticado de duas formas. A primeira, para essa que eu falei, para a condição espiritual, para uma ascensão de condição espiritual. A segunda era um jejum de tristeza, onde havia humilhação, ou se vestia de pano, de saco, cinza e jejum. Eu posso claramente indicar algumas passagens que dizem isso. O próprio rei Davi, quando estava com seu filho doente, ele não se alimentou, ou seja, jejuou, e não se alimentou até que o menino, que Deus desse uma resposta final para a condição do menino. Ou restaurava o menino, ou o menino vinha a óbito. Aconteceu que o menino veio a óbito e logo após, o que ele fez? Levantou-se, tomou banho, fez a barba e comeu. Exatamente. Então, Jesus está falando de outro tipo de jejum. Enquanto o noivo está presente, eles não vão jejuar, porque eles não estão tristes. Pelo contrário, o noivo traz alegria, estão alegres. Mas haverá tempos em que o noivo será tirado, aí haverão de jejuar. Jejum de tristeza. Aquele jejum da falta, da realmente, ausência, né? Exatamente, do mestre. Então, o primeiro contraponto que eu observo nessa pergunta, nessa passagem, é que eles estavam colocando para Jesus se os discípulos não faziam um jejum para a condição, para a ascensão espiritual. Ora, quem que do lado de Jesus vai precisar fazer um jejum para uma condição espiritual se eles estavam tendo todo o ensinamento e ali estavam na presença do mestre? Então é interessante que essa analogia que Jesus usa, ela é perfeita para poder exemplificar isso. E aí ele vai explicar, o que eu estou te falando agora, ele vai explicar lá no exemplo das vestes, do remendo e do vinho. Então, por isso que eu quis falar com você antes sobre essa condição de jejum, esse contraponto, né? Esse momento em que eles param entre os objetivos de praticar o jejum, né? Para o que Jesus no final vai dizer, que é a parábola, né? que ele chama de parábola do vinho novo, para exemplificar aquilo que ele já tinha dito para essas pessoas que vieram questionar ele a respeito de jejum. Show. Então vamos entrar no versículo. A gente vê que Jesus apresenta algumas metáforas, né, Flávio? Sim. Para poder dar essa resposta. Então, eu estou com um texto aberto em Mateus, mas vou voltar para Marcos aqui, foi o texto lido.
Marcos, versículo 20. 21 no caso. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior. Vamos ver esse versículo isso. primeiro. Então, ninguém deita, ninguém coloca, né, ninguém faz um remendo de um pano novo. Usando, né? dois tecidos. Dois tecidos. Isso. Então, vamos lá. Se ninguém faz isso, é porque um vai prejudicar o outro. Ou você vai perder, né, você tem um pano novo e colocar ele em algo velho, você vai acabar tendo um dano ali, perdendo ele. Então, assim, não é compatível. Você pega uma roupa, um pano novo, né, um tecido que nunca foi usado, para poder remendar algo que já está, né, muito envelhecido. Realmente, se a gente for olhar em questões práticas, imaginar isso não funciona. Você falou até uma palavra aí que eu esqueci, que foi muito, muito bem colocado. Quando você falou do versículo, não se põe o remendo, né, de pano novo numa veste velha, Jesus já está entrando no assunto anterior da questão do jejum. Ele já está entrando nesse assunto. Porém, ele fala de uma coisa empírica, que realmente acontece, né? Porque quando você fala do tecido, obviamente quando você bota um tecido novo mais firme, além da diferença de tonalidade, o tecido mais velho enfraquece. É verdade. Correto? Ele enfraquece. Só que não é eficaz em resolver a sua situação. Claro. Porque é muito mais fácil eu pegar um remendo, né, de um pano novo e colocar em algo que eu já estou acostumado do que fazer tudo de novo. O próprio remendo já não é uma coisa eficaz. E aí Jesus também está usando essa simbologia para dizer que até esse tipo de remendo não é eficaz. Voltando ao texto, Flávio, eu acho que aqui, tanto no versículo 21, né, se tratando aqui de Marcos, como no versículo 22, essas duas metáforas que Jesus usa, as duas querem trazer o mesmo sentido de explicação. Vemos agora, né, já falamos um pouco sobre essa forma que Jesus se inicia a sua resposta. Porém, o título, né, do vídeo, né, do nosso podcast de hoje, né, é sobre o vinho novo. Então, no versículo 22, nós vamos, a não ser que você queira acrescentar algo mais sobre a questão do remendo, da roupa velha, podemos entrar no versículo proposto da parábola. 22. 22. Antes de entrar, é bom a gente informar o seguinte: ambas as situações estão falando de rompimento. Sim. Um rompimento de tecido, e aí a gente tem que ter isso em mente. Um rompimento de tecido por conta do remendo, um rompimento de odre por conta do vinho novo. Então, assim, palavra-chave aqui, rompimento. Certo? Então, Jesus fala da questão do jejum, né? Quando é indagado da questão do jejum antigo que os fariseus praticavam e os seus discípulos não estavam praticando, ele vai falar de remendos, vai falar de vinho novo e vai falar de rompimento, né? Numa questão empírica, como eu já disse. Então, vamos lá. Você quer falar hoje? Não, já vou ler o versículo 22 para continuar aí. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu não sei se a minha versão é igual à sua. Sim. Mas
Acho que deu para compreender bem aqui a exposição. Ficou claro que Jesus está falando da antiga Aliança. Da antiga e da nova aliança. Exato. Certo? Aonde a antiga aliança, né? Aonde a antiga aliança é o odre velho. Exato. Então ele não pode colocar o vinho novo, que é a nova aliança, na antiga aliança, que é o odre velho. É a questão do jejum que a gente viu lá atrás. Correto? Correto. Então é o seguinte, tem uma questão técnico-científica aqui para Jesus fazer essa colocação. Primeiro, o que era o odre? O odre era um recipiente de armazenamento de vinho, tudo bem, mas era feito de tecido animal. Isso. Então, assim, o estômago da ovelha, ela é o desenho do odre. O próprio estômago da ovelha é o desenho do odre. É como se fosse um saco com um gargalo na ponta. Então, era perfeito para armazenar qualquer coisa. Então, se matava o animal, se tirava o estômago, tá? Odre. Esse é o odre. O que acontece com o vinho? O vinho, e inclusive o vinho que Jesus estava falando aqui, ele entra em processo de fermentação. No processo de fermentação do vinho é liberado o quê? Gás. Tá? Quando o vinho entra em processo de fermentação, onde o açúcar se transforma em álcool, também acontece, a levedura ela transforma o açúcar em álcool e acaba também provocando gases nessa bebida. Com o tempo, os gases vão se perdendo no ar, tá? Com exceção de algumas que existem, que vocês conhecem bem, que é o champanhe ou espumante, que é preso na garrafa. É o mesmo gás da fermentação. E o que acontece? Quando o odre é velho, essa bolsa, que é o estômago da ovelha, como é um tecido, né, tecido de animal, ele já enrijeceu, certo? É como se virasse um couro, enrijece. Quando esse vinho novo, que é o resultado da uva espremida, entra, ele inicia um processo de fermentação, onde há liberação de gases. O que acontece com o odre? Começa a inchar. Se ele estiver envelhecido, ele racha. Se ele for um odre novo, tirado de um animal recém-abatido, o que acontece com o tecido? A pele estica. Expande, né? Expande. Então, quando você coloca lá o vinho novo no odre novo, o vinho expande o odre e o odre acompanha. Então ele não racha, porque ele tem elasticidade ainda. Agora o odre velho não tem elasticidade, é onde se rompe. E Jesus já sabia disso, porque eles faziam longas viagens, e nessas longas viagens levava vinho e levava pão. Entendeu? E na viagem o vinho ia fermentando. Entendeu? Em algumas passagens vai dizer que quem prova o vinho velho, né? Tem uma passagem, depois vou me lembrar. Que o quê? Quem prova o vinho velho não quer mais usar o vinho novo, porque o vinho velho já perdeu todo o gás. Inclusive eu te chamar a atenção sobre que eu não sei se tem isso nos outros sinóticos, não sei se eu estou cortando o seu raciocínio, mas a respeito do que você falou aí, acho que corrobora. A gente pode ir lá para Lucas depois? Isso, então, Lucas, eu abri aqui em Lucas, no último versículo do capítulo 5 de Lucas, está dizendo assim, ó, e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Melhor é o velho. Exatamente. Por quê? Esse versículo em Lucas diz isso. Porque o vinho velho já passou por todo o processo de fermentação, já perdeu os gases e já está uma bebida pronta. Entendeu? Não é tão rústico como o vinho novo, que ainda está em processo de fermentação, onde dá aquela espuma em cima, ainda está cheio de gás, então fica muito tosco, muito rústico ainda. Então o velho não, o velho já perdeu tudo isso, já fermentou, né? Tudo que tinha que fermentar. Já deu tudo que tinha que, já ensinou. Exatamente, ele já está tranquilo em condições de uso. Exatamente. Então, exatamente isso. Mas Jesus quis dizer isso. O odre velho rompe-se com a fermentação
do vinho novo, da bebida nova, do vinho novo. E aí, Wesley, como é interessante, porque estava no momento de que Jesus vinha ensinando práticas da nova aliança num lugar onde se ensinava práticas da antiga aliança. Perfeito. E aí esse tipo de mistura das práticas da velha aliança com as práticas da nova aliança é que a gente para aqui para ver, é que é o vinho, o odre velho, o vinho novo, o remendo novo. Então, esse tipo de simbologia usada aqui por Jesus, que é um conhecimento técnico científico, porque acontece e é científico. Essas leveduras só foram descobertas, para você ter uma ideia, em 1850, por um francês chamado Louis Pasteur. Até então se atribuía a fermentação, né, o vinho, né, ele acontecia por um acaso, um produto da natureza. Até então se atribuía isso a deuses, que os gregos chamavam de Baco, né, os romanos também chamavam de Dionísio, o deus do vinho. Se atribuía a deuses por quê? Porque não se entendia o processo científico. Então Louis Pasteur, ele desmistificou quando ele conseguiu identificar a levedura, que é inclusive a que está no queijo, né, a que transforma leite em queijo, e o processo de pasteurização, que você vai no mercado e encontra o arroz pasteurizado. Né? Você sabe que arroz também vira bebida na mão dos chineses. Entendeu? Então, exatamente esse processo de pasteurização consiste em matar essa levedura em altas temperaturas, para que elas não atuem mais. Só assim a gente tem um suco de uva. Só assim, pasteurizado. Né? Então, exatamente isso que acontecia na época, num processo científico químico que não era dominado ainda, né? Foi dominado em 1800 e pouco, né? Que interessante, Flávio. Então, esse tipo de coisa serviu para Jesus informar as pessoas que ali estavam essa mistura da velha com a nova aliança e o quanto isso não era saudável acontecer. Estou aqui ouvindo e aprendendo, né? Muito interessante. Por isso que eu falei no começo, né? Eu sabia que você tinha muita informação a respeito. A respeito dessa passagem. Mas você percebe comigo que Jesus usou tanto a condição do vinho com odre e tanta condição do remendo com pano para dizer uma verdade completamente cabível na época. Né? Que não dava para adquirir, não dava para embarcar na nova aliança guardando coisas da velha aliança. E olha que isso aconteceu, Wesley. Eu vou deixar você falar, só para terminar o comentário, a conclusão. Pode concluir. E olha que isso aconteceu lá com Paulo e Pedro pregando aos gentios. Eu já ia logo... Já ia falar disso? Então vou deixar. Não isso, mas eu já ia logo sugerir para a gente entrar em exemplos práticos, né? Porque a gente traz um texto, e é claro que tem todo o desenvolvimento da explicação do texto, e a gente sempre tenta trazer o exemplo prático para poder a gente entender isso daí. Se você já quiser falar... Um dos exemplos práticos que aconteceu com Jesus foi o seguinte. Vieram até Jesus e disseram para ele o seguinte: por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus fala assim, bom, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E o que sai? Aquela prática de comer sem lavar as mãos era considerada imundície. Mas Jesus falando para eles, falou assim, não, tudo bem, eles não lavam as mãos, mas isso não tem problema nenhum. O problema é o que sai da boca, não o que entra da boca. Então o que sai da boca procede de onde? Do coração. Esse é um exemplo. O outro exemplo é o tipo de alimentação dos gentios. Que Pedro fala assim, eu não vou pregar para esse povo, olha a tradição deles, olha o que eles comem. E aí ele tem aquele sonho, né, que tem Pedro, no caso, em Atos? Isso, todo tipo de bicho ali, e Deus fala para ele, mata e come. Né? Antes de encontrar com Cornélio. Mata esses bichos e come. Sim. Aí ele fala o quê? Eu não vou comer coisa imunda,
porque o judeu não come porco. Também. Né? Mas quem purificou? Aí Deus. Aliás, a situação que Jesus fala para ele, fala assim: não fales imundo aquilo que eu purifiquei. Então, assim, esses costumes, né, dos povos e essas tradições não impediam em nada, na visão do próprio mestre, da chegada da nova aliança do Evangelho. Né? Cada povo tem uma tradição, cada povo tem uma cultura. Né? Exato. A gente estava falando de vinho novo. Você sabe que até hoje as vinhas em Israel são supervisionadas por um rabino. Então, se eu e você ainda, nós somos aqui considerados gentios para eles. Se a gente for lá visitar uma vinha dessa e tocar na cuba de fermentação de algum vinho, eles derramam o produto todo e jogam fora. Isso. Porque torna-se amaldiçoado. Entendeu? Isso é uma das coisas que eles até hoje conservam. Então, assim, supervisão rabínica, e quem manuseia a planta, quem poda os cachos, quem recolhe, todos judeus ortodoxos. Interessante, Flávio. Eu tinha até feito algumas anotações aqui, e o que define, né? O que Jesus queria dizer com essa figura, né? Tá conversando sobre isso, e é justamente explicar que precisava haver uma quebra de estrutura, né? Uma estrutura religiosa, tradicional, que o judaísmo, né? Com seus rituais, com todos os seus ritos, né? Que eles faziam nas suas festas, os seus a sua como é que eu vou falar? Esqueci o nome agora. Suas festividades, né? Não, geral. Também suas festividades, sua dieta religiosa, tudo isso, tudo aquilo que os judeus tinham como tradição, é o que Jesus está querendo quebrar aqui. Né? Tudo isso que os fariseus, que os rabinos ensinavam, né? Jesus vem com uma proposta, né? Que não poderia caber dentro do mesmo recipiente. É o que você falou. Exato. A tradição, né? E a cultura jamais serão empecilhos para a entrada do Evangelho. Né? O Evangelho é poderoso em palavras e obras. Então, nenhuma cultura ou mesmo tradição pode impedir a entrada dele. Ele entra realmente e faz mudanças. Então, isso é mister, né? Que aconteça, e o Evangelho tem poder para isso. Então, Wesley, como a gente está caminhando para o final da exposição dessa parábola do vinho novo, né? Eu queria, antes de tudo, dizer que, de uma maneira muito linda, né? De uma maneira muito exata e muito didática e inteligente, Jesus começa a falar aqui dessa questão de jejuar. Não é que, explicando aqui, colocando uma observação, não é que eu estou dizendo que você não deve jejuar. Pelo contrário, eu acho que agora você deve jejuar mais porque o noivo não está, né? O noivo foi tirado. Né? Mas a questão do jejum, não só para a condição espiritual, para a mortificação da carne, mas a questão do jejum do fundo da alma, em que você deseja a volta, né, do mestre, né, que a gente conta, né, o tempo para o cumprimento da promessa de retorno. O jejum, obviamente, ele tem suas características e suas definições, o objetivo, melhor dizendo, os objetivos muito bem definidos em relação à sua prática. Tá? Não é só deixar de comer, não é uma dieta diferente. O jejum, ele tem que vir acompanhado de contrição. Tá? Só assim é jejum de verdade. Você jejua porque a tua carne te faz falhar, você jejua porque você não consegue acertar em algum momento, você jejua porque você, com a tua alma, pede
né, o cumprimento da promessa de retorno do mestre, em que o noivo foi tirado e que o noivo seja de novo recolocado no nosso meio, enfim. Amém, Flávio. Flávio, eu queria até terminar aqui a minha participação trazendo um exemplo prático disso, que se encaixa no meu ponto de vista perfeitamente, que é a vida de um homem chamado Paulo, que depois de sua conversão, né, Atos capítulo 9 vai mostrar ali a conversão desse considerado hoje o maior bandeirante do cristianismo, o maior criador de igrejas, um homem que fez tantas viagens missionárias, mas que em exato momento, quando ele se converte e ele deixa de ser, né, de estar dentro de um odre velho, mas passa a ter um odre novo e ser um vinho novo. Aí, por quê? Porque se ele não tivesse encontrado com Jesus, ele não teria alcançado nada disso que eu acabei de falar. Nada das suas viagens missionárias, das implantações de igrejas na Ásia, na Europa, na África, andando, né, caminhando ou navegando por milhares de quilômetros para poder pregar o Evangelho. Então, assim, por que eu acho que esse exemplo cai como luva dentro dessa parábola? É porque esse homem tinha, né, ele era cheio de tradições. Ele era um fariseu, né? Aprendeu com Gamaliel, que era um grande professor daquela época, que era também um fariseu, um estudioso da palavra, da Bíblia, da Torá. Porém, ao se converter, né, e se ele não se convertesse, nada disso seria possível. A partir do momento quando houve a conversão de Paulo, ele encontrou Jesus, ele deixou de ser, né, de olhar para esse padrão judaico de tradição, aonde apontava para o objetivo, que era Jesus, que teve o seu objetivo, que era trazer, né, o nosso Cristo para esse mundo, para que através dele todos, né, judeus e gentios, fossem salvos, introduzidos, né, no plano de Deus. Então, eu vejo, né, não sei o que você tem a dizer sobre isso, se você concorda ou não, enfim, a gente aqui, a gente não conversa antes, né, Flávio? A gente não combina nada, a gente vem aqui sem saber o que o outro vai falar, mas eu acho que é interessante isso. Tem dia que o Flávio fala mais, tem outro dia também que ele fala mais, eu sempre falo menos. Enfim, a gente aprende muito. O Flávio é um grande homem de Deus, que tem um grande conhecimento para a honra e glória de Deus. A gente tem aprendido juntos, Deus tem nos levantado para poder estar nessa empreitada, né, Flávio? Um dia eu chego, né? Perfeito. Eu acho que aqui a gente, nesse podcast, o objetivo é informar e discutir e acrescentar. E, obviamente, quando a gente fala em acrescentar, eu vou acrescentar para você e você também vai acrescentar na minha vida. E nós vamos acrescentar, com certeza, na vida de algum ouvinte em algum desses programas. Então, com certeza. eu vejo assim a situação. E hoje não foi um dia diferente. Nós aqui acrescentamos conhecimento a cada um e acrescentamos também conhecimento à vida daqueles que estão nos ouvindo, que esse conhecimento venha a ser difundido por você. Amém. Né? Venha a ser aprendido, Isso aí. praticado e difundido. Né, Wesley? Muito bom estar com você hoje aqui novamente falando de parábolas. Vamos continuar nisso, né? Até que o tema mude. Quero te agradecer muito pela participação de hoje e contar com você para as próximas quarta-feiras, até que Deus, né, até que Deus nos conceda essa grande bênção de estar aqui reunido falando da sua palavra. Até a próxima, né? Você, meu ouvinte, nosso ouvinte, ouvinte, né, desse canal, eu te peço, nós estamos sempre frisando isso, nós dependemos de você para que essas palavras sejam
divulgadas e alcancem aqueles que precisam muito. Você conhece alguém que precisa ouvir mensagens da palavra de Deus que vão de confronto, né, a pessoas, trazendo elas para a realidade, que é crer em Jesus Cristo. Então, deixe o seu gostei aí, né? Mas também, principal, divulgue para que as pessoas ouçam a mensagem da palavra de Deus. Um abraço para você, muito obrigado por ter nos ouvido, estar conosco no dia de hoje e até o próximo podcast Bíblia Aberta. Um abraço. Amém.